Queridos, graça e paz, que a graça, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família. Que a fé, que a esperança possam no Senhor, possam reinar em sua vida. Que você possa crer e confiar, saber que o nosso Deus, Ele é fiel e Ele é Deus que cumpre aquilo que promete. E Ele tem o melhor para mim e para a sua vida. Queria fazer uma meditação na palavra do Senhor com vocês hoje, no capítulo 19 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 1 ao versículo 10, que fala sobre Zaqueu, o publicano. Diz o seguinte a palavra do Senhor: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, amados, Jesus vai passando, e ele entra, vai fazendo as suas caminhadas missionárias, e ele entra numa cidade chamada Jericó. Ele entra ali em Jericó, e Jesus vai passando. E aquele homem, Zaqueu, um homem muito rico, um homem que detinha muitos bens, um publicano, aquele homem queria tanto ver Jesus, que ele estava disposto a se arriscar, ao extremo, para que ele conseguisse ter a possibilidade de ver Jesus. Ele precisava de ver Jesus. Mas a multidão era muito grande. Jesus era cercado por uma multidão imensa. E ele, por ser, mesmo sendo tão rico, tendo tantos bens, tendo tanto dinheiro, ele era de pequena estatura e ele não tinha condição de ver Jesus, porque Jesus estava rodeado por uma grande multidão. E ele faz um grande esforço, aquele homem. Ele sobe a uma figueira brava, e ele pega, ou seja, ele vai por ali, por aquele lugar, ele está ali, ele quer ver Jesus. Ele não importava o que ele ia fazer para ver Jesus. Ele estava disposto a ver Jesus. Ele queria ver Jesus. Por quê, queridos? Ele precisava de ter um encontro com Jesus. Às vezes, amados, o dinheiro, o poder, a riqueza não nos dá e não nos dará nunca, em momento algum, aquilo que só Cristo pode nos dar. Viu? Só Jesus pode nos dar a paz interior, o refrigério, o regozijo para as nossas almas. Só no Senhor que nós podemos regozijar. Só no Senhor é que nós podemos ter paz. Você pode ter dinheiro, poder, bens, mas se você não estiver cheio de Cristo, você está vazio. Você está apegado ao dinheiro, você está apegado aos bens, apegado às riquezas. E aquele homem, Zaqueu, não era diferente dessa situação. E ali Jesus chega ali em Jericó. Jesus chegou em Jericó. E Jesus vai passando. Jesus não tinha nada programado para se encontrar com ele, mas ele sabia que Jesus ia passar naquele lugar. E ele sabia que se Jesus pegasse, se ele tivesse um encontro com Jesus, se ele fosse chegado até Jesus, ele sabia que a vida dele ia mudar. Ele sabia que a vida dele ia ser transformada.
E ele era chefe dos publicanos, cara rico, de muito dinheiro, tinha muito dinheiro, mas não tinha Jesus, mas não tinha paz. Tinha tanto dinheiro, era tão rico, mas faltava Jesus. Ou seja, querido, pode-se ter todo o dinheiro do mundo, todo o poder do mundo, mas se não tiver Jesus, você não tem nada, né? E ele procurava ver quem era Jesus e não podia, né, por causa daquela questão da multidão que era muito grande que rodeava Jesus, né? E ele sabia que Jesus ia passar por ali. Ele sabia que Jesus ia passar por ali. Ele sabia que o caminho ao qual Jesus ia caminhando e aquela multidão seguindo, ele sabia que Jesus ia passar por aí, né? E aí ele chega ao lugar onde Jesus ia passar, né? Ele chega ali onde ele sabia que Jesus ia passar, né? E ali o que é que Zaqueu faz? Ele corre e vai à frente da multidão, vai à frente de Jesus, sobe numa figueira brava e ele fica aguardando Jesus passar. E vem o bom mestre, e vem Jesus. Quando Jesus chega naquele determinado lugar onde ele está, em cima daquela figueira brava, a qual ele subiu para enxergar Jesus, para ver Jesus, para olhar para Jesus, né? Jesus para, se detém no seu caminho, para e olha para cima, né? Jesus olha para cima, vê a Zaqueu e Jesus disse: Zaqueu, desce depressa porque hoje me convém pousar em tua casa. Imagina, amados, você que estava precisando de somente ver o bom mestre vai dizer que ele quer repousar na tua casa. Ele vai dizer que ele quer ir à tua casa, ele quer dormir na tua casa, ele quer se relacionar com a tua família, com o teu lar, quer se relacionar com você, né? Ele quer ir até você. Imagina que coisa maravilhosa. Queridos, nós fazemos tantos esforços bobos na nossa vida. Esforços por dinheiro, por fama, por poder, por tanta coisa. Corremos atrás de tantas coisas. Lutamos por tantas coisas. Mas deixamos Jesus de lado. Esquecemos de Jesus, né? E quando nós não temos Jesus, nós não temos nada. Zaqueu estava nessa condição. Ele ouve agora Jesus, aquele cara tão importante que ele só queria ver, né? Ele só queria ver Jesus. Mas aquele cara manda ele descer depressa porque quer ir na casa dele, quer conviver na casa dele. Ou seja, quer dormir na casa dele, quer se alimentar na casa dele, quer ter relacionamento com ele, com a família, quer levar salvação àquela vida, quer levar salvação àquele lar, quer levar salvação àquela família, quer levar mudança de vida, quer levar fé, esperança, quer levar aquilo que eles tenham tanto dinheiro, todo o dinheiro do mundo, queridos. Mas eles não tinham Jesus, então eles não tinham paz. Então aquela paz que faltava a eles, mesmo tanto dinheiro, Jesus queria levar paz para eles. Jesus queria levar paz. Jesus queria levar fé, esperança. Jesus queria preencher o vazio da alma que o dinheiro não preenche, o poder não preenche, as posses financeiras não preenchem. Jesus queria preencher aquele vazio daquela alma, né? Que hoje me convém pousar em tua casa, Jesus dizendo para Zaqueu, né? E ele se apressando, ele desce e ele recebe Jesus com júbilo. Jesus o recebe com júbilo, porque quando você vai jubilando até o Senhor também te vem ao encontro, jubilando, se alegrando, glorificado seja o nome do Senhor, queridos. E agora ele é recebido por Jesus. E agora ele já não está mais simplesmente em cima de uma árvore para ver o bom mestre, mas ele já está diante do bom mestre. Querido, talvez as tuas faculdades, talvez o teu dinheiro não tenha preenchido o vazio da tua alma. As dores do teu coração, as feridas que estão aí corroendo o teu coração e a tua alma, a tua mente, queridos. Mas Jesus, ele pode sarar essas feridas. Jesus, ele pode sarar o teu coração. Jesus, ele pode te trazer bálsamo à tua alma. Jesus, ele pode trazer a você o renovo, a fé, a esperança.
E Ele pode mudar o teu estado e a tua história. E você nunca teve um tempo tão maravilhoso do que aquele que você passará a ter a partir do momento em que você aceitar-se e aceitar Jesus e entregar a Jesus. Foi o que Zaqueu fez, queridos. Ele tinha dinheiro demais, mas ele não tinha Jesus. Quando nós temos dinheiro demais, queridos, às vezes a gente faz esforço por tantas coisas fúteis, inúteis, mas esse rapaz faz um esforço enorme que estava além das forças dele. Além das forças dele. Ele não olhou que ele podia cair de cima daquela figueira brava, ele não viu que um galho podia se romper, se quebrar e ele cair, morrer, se quebrar. Não, ele queria ver Jesus. Mas o bom mestre diz que quer pousar na casa dele, né? E Zaqueu não quis saber do que iam falar. O problema é que às vezes a gente está perdendo a nossa salvação. Você talvez foi cristão, foi cristã, serviu ao Senhor, às vezes nasceu num berço cristão, mas você está afastado dos caminhos do Senhor. E você está, porque vão falar isso, porque vão dizer aquilo. Amados, Zaqueu não quis saber de nada, ele queria simplesmente Jesus. E quando nós queremos somente Jesus, quando nós nos determinamos receber Jesus, queridos, algo sobrenatural acontece sobre a minha e sobre a tua vida. O bom mestre vem até mim e até você. O bom mestre vem mudar a realidade da nossa vida, né? E aí, queridos, ele se apressa e ele desce, né? E recebe com júbilo. Jesus jubilou por receber aquele homem, aquele pecador. E a multidão que estava ali, todos que estavam ali, vendo tudo aquilo, aquele acontecimento, Jesus parar, dar atenção a um homem que estava em cima de uma árvore, olhar para cima, dar atenção a um homem que estava em cima de uma árvore, mandar ele descer, né? Dizer que quer pousar na casa dele. Aquelas pessoas começam o quê? Conheciam, sabiam muito bem quem era ele, e eles viram aquilo e começaram a murmurar dizendo que entrara para ser hóspede na casa de um homem pecador. Queridos, para nós vencermos em Cristo, nós temos que focar somente em Cristo. Se nós olharmos os religiosos que vão estar na nossa igreja, que vai estar nas nossas congregações, que vai estar no ministério ao qual servimos, no ministério ao qual pertencemos, se nós olharmos para os ministérios outros, para as outras igrejas, para as outras pessoas, queridos, você nunca vai a Cristo. E você vai perder a sua bênção. Você vai deixar de ser abençoado como Zaqueu foi abençoado. Porque você vai se preocupar com o que as pessoas vão dizer, com o que as pessoas estão pensando, com o que as pessoas estão falando. Zaqueu não quis saber disso. Ele queria simplesmente, queridos, uma coisa. Ele queria Jesus. Ele queria se encontrar com Jesus a qualquer custo. Ele queria ver o bom mestre a qualquer preço, mas agora ele já não vai mais só ver, querido. Agora o bom mestre já manda descer. Agora o bom mestre já está na sua casa. Imagina que coisa maravilhosa, querido. Como valeu a pena aquele esforço. Então é hora de nós rompermos com as cadeias. É hora de nós rompermos com o mundo, com as nossas tradições. É hora de nós rompermos, queridos, com as falsas heresias. É hora de nós deixarmos doutrinas, tantas coisas para trás e nós focarmos em Jesus, irmos até Jesus, porque quando a gente vai até Jesus, a gente é mudado, moldado, transformado. Ou seja, chega a salvação sobre essa vida, chega a salvação nessa casa, chega a salvação nessa família. E algo novo acontece, querido. Porque aonde Jesus vai, algo novo acontece. Algo novo acontece, querido. Jesus é assim, ele é maravilhoso, querido. Muitas vezes nós estamos na nossa igreja, muitas vezes a gente está fechado na nossa religião, no nosso sincretismo, nos nossos dogmas, em tantas coisas, queridos. E a gente olha para um pecador e lança-o no inferno. E a gente olha para um pecador e lança ele no inferno. E lança maldição sobre ele. Às vezes até sobre os de nossa casa, querido. Enquanto nós devíamos estar orando,
nos humilhando na presença de Deus, chorando na presença de Deus para que Cristo pudesse resgatar aquela vida, resgatar aquela alma, pudesse ir até aquela vida, pudesse ir até aquela alma. Como assim ele foi na casa de Zaqueu, queridos. E Jesus ali vendo toda aquela situação, né? Toda aquela situação, toda aquela revolta daquele povo, daqueles religiosos, né? De tantos religiosos que estavam ali. Havia tantos religiosos, tinha tantos homens ali religiosos, tantas mulheres religiosas, né? Tantos religiosos ali, tantos escribas, fariseus, pessoas que se achavam que eram tão íntegros diante da sociedade, pessoas conservadoras ao extremo, né? Os conservadores estavam todos ali apedrejando Jesus, criticando Jesus, murmurando por causa daquela vida que se arrepende ao encontrar-se com Jesus, né? Porque os tradicionalistas, né, os religiosos, né, os fariseus, os escribas, eles acham que a salvação é só para eles e é pelo que eles vivem. E eles acham que estão agradando a Deus, enquanto não sabemos, queridos, que eles não passam de sepulcros caiados, queridos. Eles estão às vezes mais mortos do que os pecadores que estão nos mais vis pecados. Porque o pecador está faminto, está chorando. E Zaqueu estava fazendo isso. Zaqueu fez um esforço imenso. Foi além das suas possibilidades. Foi além das suas forças. Mas não bastou o bom mestre se encontrar com ele, jubilar junto com ele. Veio sim os críticos, veio sim o exército dos acusadores para criticar Jesus, para acusar Jesus, para criticar Zaqueu, para acusar Zaqueu, né? E levantando-se Zaqueu, disse o Senhor, disse ao Senhor, ele se levanta e ele diz a Jesus, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Né? Ele era um cobrador de impostos, ele era um publicano, e ele era um cara que a gente sabe como é que é no nosso país, a questão de impostos, encargos. E era um cara que enriqueceu ilicitamente. E ao ter um encontro com Jesus, ele se desapega logo de 50% dos seus bens. Ele vai dividir com os pobres. Ele vai acolher o pobre, o necessitado, os órfãos, as viúvas, os famintos, os desempregados, os desamparados. Ele vai socorrer essas pessoas. Ele se desapega logo de metade da sua riqueza. Ele se desapega logo. Ele vai dar logo a essas pessoas, né? E se alguém ele roubou, ele vai 4 vezes, vai quadruplicar e vai levar e vai restituir essa pessoa. Sabe o que é isso, querido? É quando salvação chega na nossa casa. E disse-lhe Jesus, ao ouvir essas declarações de Zaqueu, ao ouvir esse desprendimento da riqueza, dos bens materiais de Zaqueu, Jesus disse para ele, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Mas era um filho de Abraão que ninguém se preocupava em olhar aquele filho de Abraão como alguém que precisava de Jesus, como alguém que necessitava de salvação, como alguém que necessitava de ser transformado, de ser mudado por Cristo, né? Os religiosos, os publicanos, estavam ali para criticar tanto Zaqueu e também criticar Jesus porque foi comer com o pecador, foi se hospedar com o pecador, foi se envolver com o pecador, com uma família onde havia pecadores. E ninguém olhou para aquele filho de Abraão que estava perecendo sem salvação, né? E aí Jesus vai dizer mais, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Queridos,
Cristo, Jesus, ele veio buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. Talvez você tenha dado a sua vida por perdido. Talvez pessoas tenham dado a sua vida por perdido. Talvez a tua família tenha te dado por perdido. Mas eu quero te dizer, amado, se o Senhor ainda não chegou até você, vai até o Senhor. Vai até o Senhor. Se derrama na presença do Senhor. Se humilha na presença do Senhor. Faz como Zaqueu. Não olha para o que vão falar os religiosos. Não olha para o que vão falar os que vão te criticar, os que vão te apontar, os que vão te julgar. Não, queridos, olha para Jesus, foca em Jesus, vai a Jesus, corre para Jesus. Corre para Jesus, querido. Porque Jesus não vai olhar para aqueles que estão te criticando, te amaldiçoando, não, queridos. Jesus quer ainda hoje levar salvação à tua vida, levar salvação à tua casa. Jesus ainda hoje quer ver a tua vida regenerada, transformada, lavada, remida no sangue dele. O sangue carmesim, o sangue que ele derramou lá naquela cruz do Calvário por mim e por você, querido. A salvação, querido, não é por obras, não é por mais tempo de igreja, não é por ter nascido em berço cristão, não. A salvação, queridos, vem só por uma coisa, é pela graça. É pela graça que nós somos salvos em Cristo Jesus. Né? E você vai saber, querido, que Jesus veio buscar e veio salvar aqueles que se haviam perdido. Se você pensa que está tudo perdido, se você pensa que não tem mais solução para você, eu quero dizer para você, querido, está faltando somente uma coisa: Jesus na sua vida. Porque quando Jesus chegar na tua vida, quando você tiver encontro com Jesus, como Zaqueu teve encontro com Jesus, né? Quando você se determinar, querido, se é prostituição, o Senhor não quer saber, não quer que você se limpe, Ele quer que você vá como você está, porque é Ele quem vai te mudar. Se é bebida, se é droga, se é jogatina, o Senhor vai te transformar, querido. Vem como você está, venha como você está, se determine, Senhor, amado, como você está, venha assim como Zaqueu fez. E o Senhor vai mudar, vai salvar, e você vai viver um novo tempo e uma história de vitória. Deus te abençoe no nome de Jesus.